a gente já vai pegar e começar a gravar, tá bom? Rabino, antes de Timão, eu quero te agradecer, tá? Eu acho que só eu para te encher o saco no feriado, né? Chamar você para dar aula para nós no feriado aqui, tá? É uma honra e é um prazer, meu irmão, te receber. Muito obrigado, pastor Keston. Para mim é uma honra. Você que é um grande amigo, parceiro da restauração, não só aí em São Bernardo, mas também no Brasil, e todas as pessoas que acompanham também seu ministério. Eu que também já acompanho há muitos anos. Eu te parabenizo pelo trabalho de excelência no ensino das Sagradas Escrituras e pelo seu afinco em relacionar-se com Israel, relacionar-se com os judeus discípulos de Yeshua. Eu abençoo a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho, e a todos os alunos também que estão nos assistindo essa noite. Amém, Rabino. Como eu passei as perguntas para ti, Rabino, né? A gente vamos fazer aqui vamos passar aqui a palestra. Hoje vai ser um bate-papo para tirar dúvidas, tá? Então você pode ficar à vontade aí, tá? Sobre aquelas pautas que eu te passei, né? Aqui tem pessoal de todo o Brasil, Rabino, tem pessoal de Goiás, pessoal de BH também tem aqui também, pessoal do Rio de Janeiro, tá bom? De São Paulo. Tá? Então, a maioria do pessoal que estuda com a gente aqui também são seus alunos. Eu também sou seu aluno, e para mim é uma honra e uma satisfação muito grande poder ter o irmão na nossa sala, tá? E você é o pioneiro, você e sua família, né? Vocês têm nos abençoado muito. Então, para a gente é uma honra, tá? Recebê-lo, no caso do irmão aqui, tá? A gente pode começar com né, se o irmão quiser começar, pode pegar à vontade, tá? Ok. Isso. Eu estava só mudando aqui a minha conexão para ficar uma qualidade melhor. Bom, pastor, então vamos orar, né, para dar início a esse nosso bate-papo, pedindo a graça do Eterno sobre as nossas vidas e aproveitando também, levantando um clamor, né, pela nossa nação. Nós temos vivido aí dias complicados e delicados e, de certa forma, incertos, mas nós sabemos que o Eterno está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos Amém. clamar, então, Eterno, pela sua graça sobre todos nós. Avinu Shabbat Shamayim, nosso Pai, Deus Rei Celestial, em nome do teu ungido Yeshua, nós agora consagramos ao Senhor esse momento de bate-papo, de reflexão, esse momento de aprendizado, de comunhão. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Keston e também de todos aqueles que estão ligados agora, ao vivo, assistindo e participando também. Que a tua brachá, a tua bênção esteja sobre todos nós. E nós aproveitamos aqui este momento onde estamos unidos e levantamos um clamor em prol da nossa nação, pedindo o teu shalom. Pai, derrama o teu shalom sobre o Brasil, sobre o nosso povo, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, tome nas mãos, Senhor, as rédeas dessa nação, que a tua vontade esteja, Pai, sobre nós, porque queremos. Nós te agradecemos, Deus, porque nada foge ao teu controle, nada foge ao teu domínio, e nada pode se opor à tua vontade, à tua soberania. Muito obrigado, Deus, guia-nos pela tua mão, dá-nos sabedoria nesse momento tão delicado. É a nossa oração em nome de Yeshua. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós tínhamos ali algumas perguntas, né, que você tinha preparado. E como é que você quer fazer? Você quer ir fazendo essas perguntas ou você quer que eu já vá abordando ali algumas delas? O que você prefere? Rabino, o que você achar melhor? Se quiser que a gente faça as perguntas aqui, aí você quiser estar interagindo em forma de bate-papo, você que sabe. Aqui quem manda é tu. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar, então, com o pastor Keston e eu vou passar, então, algumas perguntas que ele havia me enviado. E aí, pastor, pode ficar à vontade, se você quiser interromper, complementar ou fazer mais perguntas em cima da pergunta que eu estiver lendo aqui. E aí fica, né, à vontade, o controle aqui, você é o mediador, né?
Yeshua é o único mediador, mas hoje você também vai ser o mediador aqui para nos auxiliar, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Mais uma vez, quero dar boa noite a todos, viu? É um prazer estar aqui com vocês. E, para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Andona, eu atualmente sou presidente aqui do Ministério Ensinando de Sião, com sede em Belo Horizonte, filiados ao Netívia de Jerusalém. Nosso ministério é um ministério de ensino bíblico, composto de judeus, não judeus e descendentes de judeus também, que queiram trabalhar no processo de restauração de Israel e das nações. Então, esse é o nosso trabalho. Estamos há 25 anos no Brasil, a nossa sede fica em Jerusalém, né? No Brasil é em Belo Horizonte, mas nossa sede mesmo é em Jerusalém, e nós temos feito aqui no Brasil, também na Europa, nos Estados Unidos e na África e no Oriente, um trabalho de auxílio à igreja cristã, auxílio na restauração das raízes da fé. Então, o Ministério Ensinando de Sião é um trabalho de ensino e nós temos também, quase paralelamente, foi fundada aqui em Belo Horizonte, a Congregação Har Zion. Então, são duas entidades, elas estão ligadas, né? O CNPJ é o mesmo, mas são trabalhos bem específicos, né? A Congregação Har Zion é uma sinagoga de judeus crentes, que congrega também não-judeus, e o Ministério Ensinando de Sião é esse ministério que é o Ministério de Ensino, né? Então, esse é o nosso trabalho. O Ministério Ensinando de Sião tem publicado literatura judaico-messiânica há mais de 20 anos, temos literatura própria e literatura também que nós traduzimos de amigos judeus messiânicos ao redor do mundo, ok? Então, eu quero começar aqui com a primeira pergunta que o pastor Kerston nos fez, em relação a essa visão da restauração, né? A visão da restauração e o que tem a ver essa visão da restauração com o judaísmo. Então, nós vamos falar um pouquinho da semelhança, né, ele colocou aqui, da literatura do Novo Testamento com os escritos judaicos da literatura do deserto da Judéia, né, e o que isso auxilia na visão da restauração. Bom, pessoal, olha, a visão da restauração, ela surge de um problema. E esse problema, ele pode ser visto e atestado na atualidade. Qual é o problema? O problema é a grande separação que houve no primeiro século, nos primeiros séculos da era cristã, a grande separação que houve entre os judeus, discípulos de Yeshua, e os seus irmãos gentios crentes. Foi uma cisão, um rompimento. Esse rompimento, ele teve forma através da institucionalização do cristianismo como religião. Então, o cristianismo como religião, ele foi oficializado no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, e esse concílio teve como base formar fronteiras, ou seja, o cristianismo tinha que se definir para se proteger dos inimigos externos. Quem eram os inimigos externos? Eram outros cristãos que apregoavam pensamentos um pouco diferentes daquilo que eles queriam, e principalmente os judeus, né? Então, quando o cristianismo se definiu, ele se definiu sob a premissa do que não somos, do que não fazemos. Então, o cristianismo ganhou uma ortodoxia. O que é ortodoxia? Ortodoxos, né? A mesma doutrina. Então, ele se fundamentou. O que é o cristianismo? Nós definimos o que é o cristianismo dizendo aquilo que nós não somos. Então, foi aquilo que fizeram lá em Nicéia. E o que eles usaram como base para o não somos? Israel e os judeus. Então, todas as práticas judaicas, a comunhão com os judeus crentes, tudo isso foi rejeitado. E o que é ser cristão? Ser cristão é não ter práticas judaicas. Ser cristão é crer no dogma
niceniano, no dogma da igreja. Ser cristão é não ter relacionamento mais com a Torá, é não guardar a Torá, é não guardar a lei. Ser cristão é não ter nenhum tipo de relacionamento, envolvimento com práticas judaicas, com festas judaicas, com tudo que tem a ver com o judaísmo. Então, o judaísmo foi fundamental para a formação do cristianismo. Então, esse é o primeiro ponto que nos leva a entender uma necessidade de restauração. Restauração de quê? Número 1, restauração da identidade da igreja. A igreja formou para si uma identidade indo diretamente contra princípios bíblicos. Então, a igreja, a partir do momento que ela se define como igreja cristã, rejeitando os judeus, rejeitando a Torá, rejeitando a eleição de Israel, criou-se uma identidade incompleta, deficitária. Então, é isso que hoje nós lutamos para corrigir. Tem que corrigir essa cisão, esse desvio de caminhos. Não só a restauração apregoa essa volta às raízes bíblicas da fé para os gentios, crentes, mas também nós apregoamos a restauração de Israel. Israel também precisa ser restaurado. A religião judaica, hoje fundamentada no judaísmo rabínico, também se desviou muito dos princípios da Torá. Então, um dos objetivos do movimento da restauração é também trabalharmos em prol da restauração de Israel. E não é só apregoar Yeshua para Israel, o que nós fazemos e temos lutado para fazer, mas também apontar os pontos divergentes do judaísmo rabínico em relação à Torá, em relação aos ensinos dos profetas. Então, a visão da restauração, quando nós falamos isso, eu quero dizer um mover paralelo. De um lado, o auxílio aos gentios crentes de restaurar a sua identidade como aproximados à comunidade de Israel e apregoando a Israel a restauração das suas raízes bíblicas também. Tá? Porque da mesma forma que o cristianismo foi criado para se defender das ameaças, o judaísmo como religião, algo que não existia aí até 2 séculos antes de Yeshua, foi criado, foi consolidado também graças à ameaça do cristianismo. Você vê que os rabinos se unem e criam uma definição de fé judaica para se defender do cristianismo. Nós temos já no 2º século a ameaça através de Justino. Né? Justino, no seu famoso diálogo com Tarfon, que fala em hebraico, né? Trifão em português. Esse rabino Tarfon, ele é um dos rabinos que participa do Pirkei Avot, né? Que é uma obra muito famosa aí do século II. O rabino Tarfon tem uma discussão terrível com o Justino, um dos pais da igreja, depois veio a ser um dos pais da igreja católica, porque Justino afirma algo que é terrível para o judaísmo. Para os judeus, aliás, não existia judaísmo, para os judeus. Que é o quê? Ele afirma categoricamente, nós cristãos, somos o verdadeiro Israel, verus Israel. Nós é que temos as alianças de Deus, nós é que guardamos a Bíblia da forma correta, nós é que somos agora o povo da eleição. Então, isso fez com que o judeu se defendesse. Como assim vocês são o Israel verdadeiro? Nós somos o quê, então? Então, aí, forçou o judaísmo, forçou os rabinos, em contrapartida, a definirem uma religião judaica. E eles definiram a religião judaica dizendo o que não é parte do judaísmo. Então, o que não é parte do judaísmo? O cristão. O ser cristão não faz parte do judaísmo. Então, foi uma formação paralela. Se de um lado o cristianismo acabou tomando forma, do outro o judaísmo também acabou tomando forma. Porque antigamente não existia o conceito de religião. O que era o judaísmo? Né? O judaísmo era as práticas e a crença dos judeus. Então, religião era muito mais atrelada à etnia. Os judeus vivem como judeus, eles acreditam nas doutrinas judaicas, da Bíblia deles, e é uma coisa típica dos judeus da Judéia. Então, tinha muito a ver mais com etnia. Quando surge
quando os apóstolos começam a levar essa palavra aí para os gentios, surgiu um problema para os gentios. E agora? Nós não somos judeus por etnia, mas nós cremos na mensagem que esses judeus estão nos passando. Nós somos o que agora? Então, isso foi um problema muito grande que surgiu e que os romanos também não sabiam definir. Tem até um historiador romano chamado Plínio. O Plínio, ele chega a chamar os cristãos de terceiro genus, terceira via, né? Ou seja, vocês não são judeus, vocês também alegam não serem mais romanos, porque vocês não guardam mais a religião romana, vocês são um terceiro povo, um terceiro genus, né? Uma terceira etnia, chamada de cristãos. Então, era muito atrelado na antiguidade religião com etnia. E a mensagem dos apóstolos veio quebrar isso. É por isso que você vê cartas de Paulo, por exemplo, aos Efésios, onde ele bate muito nessa questão da etnia, ou seja, não precisa ser parte da etnia de Israel para fazer parte do reino de Deus. O mover de Yeshua, conforme anunciado aos profetas, ele vai além das fronteiras étnicas de Israel. Ele alcança os povos, ele restaura os povos à adoração ao Deus único, através de Yeshua. Então, nós temos... Eu queria, se vocês me permitem, eu queria só ler para vocês alguns dogmas que foram institucionalizados lá no Concílio de Nicéia, no século IV, que são vigentes até os dias de hoje. Você vê que a maioria das igrejas tem sobre si o credo niceniano, né? Toda igreja atesta, confessa o credo niceniano. E o credo niceniano surgiu num ambiente muito hostil a Israel. Só para vocês terem uma ideia, na época do Concílio de Nicéia, havia no Império 1.800 bispos. Dentre esses 1.800, 120 judeus. 120 judeus. Então, nenhum bispo judeu, nenhum líder da igreja judeu foi convidado. Pelo contrário, eles foram impedidos de participar do Concílio de Nicéia. Então, eu vou ler para você, por exemplo, algo aqui que o imperador Constantino declara em Nicéia, né? Abre aspas. Portanto, não devemos ter nada em comum com os judeus, pois o Salvador nos mostrou outro caminho. Consequentemente, ao adotarmos unanimemente este modelo, desejamos, nós, caríssimos irmãos, nos separar da detestável companhia dos judeus. Como eles podem estar certos, aqueles que após a morte do Salvador não foram mais guiados pela razão, mas pela violência selvagem, conforme a sua ilusão os impele? Ainda seria seu dever, o dever de todo cristão, não manchar a sua consciência se relacionando com pessoas tão perversas como os judeus. É nosso dever, como cristãos, não ter nada em comum com os assassinos do nosso Senhor. Palavras do imperador Constantino. Então você vê que houve uma proibição de relacionamento com os judeus, algo que vai contrariamente ao ensino apostólico. Nós vemos lá em Efésios capítulo 2 que Yeshua quebrou o muro de separação dos dois povos, fez um, no sentido de não precisa virar judeu para fazer parte da família dos santos. Em Yeshua, vocês que estavam sem esperança no mundo, né, incircuncisos, vocês foram trazidos para perto da comunidade de Israel. Foram feitos co-herdeiros, co-participantes, concidadãos com os santos. Então, a doutrina de Constantino vai contra o ensino apostólico, separou o relacionamento dos gentios com os judeus. E isso gerou algo terrível. Porque doutrinas e interpretações foram sendo feitas sem a presença de nenhum judeu. Isso foi catastrófico. Então, essa é a visão da restauração. É restaurar esse relacionamento. Restaurar a posição de Israel nos meios entre os gentios, os meios cristãos. Restaurar a percepção da lei de Deus. Porque por causa dessas premissas, por causa dessas frases, como eu li aqui de Constantino, a Torá foi banida do meio cristão. A Torá foi considerada irrelevante. As festas de Deus foram proibidas. Então,
A visão da restauração visa restaurar aquilo que foi desviado, né? E é um trabalho árduo, porque eu estou lendo para vocês aqui, a divisão começou lá no século II. Então são 2000 anos, meus irmãos e minhas irmãs, para corrigir. 2000 anos de doutrina. Tem coisa boa? Tem. Eu estou julgando fora a contribuição do cristianismo? Não. Tem coisa boa que fizeram lá no Concílio de Nicéia? Teve. Agora, essas coisas prejudiciais que foram criadas, nós temos que, número 1, conhecer e corrigir, lutar para corrigir, tá? Então, esse é o trabalho, resumindo para vocês aí, o trabalho da restauração. E contextualizando os ensinos de Yeshua, contextualizando os ensinos de Paulo, que é o mais mal interpretado de todos os autores do Novo Testamento, é Paulo. Então, a gente precisa voltar Paulo no contexto original, trazer Paulo de volta para casa, deixar Paulo, aqui ó, fazer Paulo ser bem-vindo de novo entre o seu povo, porque tanto cristãos como judeus colocaram Paulo como inimigo de Israel, inimigo da Torá, indo contra o que o próprio Paulo declara várias vezes, que ele é judeu, fariseu, concernente à lei, irrepreensível, né? Ele atesta em Romanos 7 que a lei é boa, o mandamento santo, justo, bom. Ele ensina para Timóteo que a lei é útil para tornar o servo de Deus perfeito para toda boa obra. Tem que restaurar o ensino paulino, tem que restaurar o ensino de Yeshua nesses meios aí cristãos. Então é isso que apregoa a visão da restauração. Tá bom? Pastor Kess, tem algum complemento? Quer que eu fale mais alguma coisa? Eu queria agradecer, Rabino, inclusive o concílio de Nicéia de 782, né? Ali eles proibiram os judeus de praticar qualquer tipo de liturgia, né, judaica na igreja, né? O próprio doutor Eli Zorkinzenberg, né? Ele vai trazer essa perspectiva histórica que é bem importante. E eu quero agradecer até aqui, né, pela parte histórica. E eu creio que está bem entendível, no caso, pela sua pessoa aí. Tá muito bom. Essa cisão ela foi consolidada aí no século VIII, mas no século IV ela foi esclarecida. Em 381, no Conselho de Antioquia, Páscoa foi proibida, o Pêssar foi proibido, o Shabat foi proibido em 381, né? Então, quer dizer, no século IV já havia leis que foram promulgadas para distanciar, para cumprir a ordem de Constantino, para distanciar a igreja das suas raízes judaicas. Se tiveram que proibir, é porque era praticado. Se tiveram que proibir o Shabat, é porque era praticado. Se tiveram que proibir o Pêssar, é porque era praticado. Se tiveram que proibir o gentio de ir na sinagoga, é porque eles iam. Então, tem que conhecer, igual você falou, tem que conhecer os concílios ao longo da história, né? Não precisa ser expert, mas você tem que pelo menos ver ali o que foi declarado e imposto que vai contra o ensino apostólico. E é isso que nós temos que restaurar. E, mais uma vez, a restauração não é apregoar judaísmo. Até porque eu atesto, como judeu messiânico, que o judaísmo tem problema. Então, como é que eu vou propor para a igreja um substituto que também é falho? Está falho. O Rabino Shulam diz que o judaísmo está tão distante da Torá quanto o catolicismo. O judaísmo atual. Então, ele tem base para falar. Ele estudou em yeshiva ortodoxa. Então, eu não venero, eu não confio em judaísmo. Eu venho de família judaica, né? Meu pai é de família judaica. Vocês sabem que nós temos um trabalho aqui no Brasil de ajudar os descendentes de judeus da época da Inquisição a restaurar suas raízes. E nós mesmos somos exemplo dessa restauração. Meu pai recebeu o ensino do seu avô, que era de família judaica, quando ele tinha 13 anos, quando ele fez 13 anos. Quando ele fez 13 anos, o avô dele o chamou e falou, olha, nós somos de família judaica. O avô dele até falou, olha, seu nome ia ser Isaac, mas por causa a sua família ficou com medo de a gente ser perseguido de novo, então seu nome virou Marcelo, mas ele era para ter chamado Isaac. Essas coisas foram passadas para ele. E disseram, olha,
isso está no passado. Isso é uma coisa que nós temos a memória, mas nós não temos interesse em restaurar nada disso, porque trouxe muita vergonha, muita perseguição. Foi quando nós nos tornamos discípulos de Yeshua que isso aflorou, que meu pai sentiu de Deus o desejo de restaurar não só a judaicidade dele, como de outros judeus que tiveram a história parecida. Então, nós pesquisamos, nós fomos atrás dos nossos familiares que estavam vivos. Graças a Deus, meu bisavô ainda era vivo. Nós coletamos muitos relatos. Agora, os meus avós muito participaram. Minha avó, principalmente, foi aquela que mais ajudou nesse processo de restauração, porque ela era um documento vivo, né? Vovó era um documento vivo, então ela contava os relatos, contava as tradições. E aí, quando nós ficamos sabendo dessa lei portuguesa, que reconhecia a judaicidade desses descendentes e ainda dava a cidadania portuguesa para compensar a perseguição que eles deixaram acontecer lá no século XVI, nós entramos com esse pedido junto com o governo português e nós recebemos a cidadania portuguesa. Então, meu pai, eu, meus irmãos, meus filhos, todos nós temos cidadania portuguesa. Não é porque meu avô veio de Portugal, meu bisavô veio de Portugal, não. É porque nós fomos judeus que tiveram que fugir de Portugal por causa da Inquisição. E Portugal só dá essa cidadania para aquelas famílias que a comunidade judaica de Lisboa, que é ortodoxa, reconhece como judeus. Então, foi por isso que nós conseguimos a cidadania, porque a comunidade judaica de Lisboa, ela é obrigada, né, a chamada CIL, Comunidade Israelita de Lisboa, ela é obrigada a reconhecer, conferir aquelas documentações, e quando há realmente ali um caso de um descendente, eles aprovam junto ao governo português. Então, nós tivemos esse reconhecimento, já tem um tempinho já, e ajudamos mais de 100 irmãos e irmãs a também conseguirem a sua cidadania portuguesa. Ajudando através da Abradim, não sei se o pastor Kesto conhece a Abradim. Conheço a Abradim, a Associação Brasileira dos Descendentes Judeus da Inquisição. A Abradim, então, ajudou aí, ajudando na pesquisa de ancestrais, genealogias, né? Agora, pastor Kesto, você conheceu, você visitou o museu, né? O pastor Kesto conhece o nosso trabalho. E, infelizmente, pastor Kesto, Portugal está para revogar essa lei. Está para revogar essa lei, porque não foi por causa de brasileiro, não, foi por causa de um judeu russo que ele forjou uma descendência portuguesa só para conseguir a cidadania portuguesa e fazer evasão de divisa, de dinheiro. Ele queria pagar menos imposto, e aí o governo português descobriu a fatura, e agora todo mundo está pagando o pato aí, por causa desse judeu russo que fingiu que era de família portuguesa. Mas, enfim, aí eu estou só explicando para vocês, então, que esse trabalho de restauração não é apregoar judaísmo, é apregoar as raízes judaicas. E as nossas raízes estão em Israel. Não tem como negar isso, né? Então, mas não é... Rabino, Perdão, Rabino, desculpa, perdão. Eu gostei bastante do que você falou sobre restauração não é apregoar judaísmo, porque a gente que conhece a visão da restauração, a gente passa a amar Israel, né? Eu mesmo não sei a minha descendência, mas eu amo Israel e aprendi a amar o povo judeu também, né? No tanto que fizemos amizade. E eu vejo, assim, às vezes, Rabino, o que está acontecendo muito no Brasil, né? Principalmente nos países, nos países latino-americanos, né? As pessoas, elas saem do cristianismo, começam a fazer uma supervalorização do judaísmo e começam a satanizar todas as coisas. Então, infelizmente, a gente observa essas anomalias, no caso, acontecendo. E você explicou muito bem que
tanto o judaísmo quanto o cristianismo precisam ser restaurados. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Porque, é claro, que nós sabemos que a fé do servo de Deus, Yeshua, veio de um tipo de judaísmo do primeiro século, né? Que se tornou, né? E é muito importante o que você falou, por quê? Porque a pessoa, ela pode permanecer nas suas igrejas, ela pode ter um trabalho voltado para a igreja, mas com a visão da restauração, né? Que é um trabalho que a gente tem feito aqui em São Bernardo, e eu tenho apresentado para alguns pastores, né? E muitos têm gostado muito, tá? Então, eu fico feliz aí de ouvir isso de você, que é o pioneiro aqui, né? E eu tenho muito respeito pela sua pessoa. Então, eu fico feliz de ter ouvido isso de você, porque muitos precisam aprender isso, porque existe uma supervalorização do judaísmo, né? Como se tudo que o cristianismo criou fosse errado, né? E não é bem assim, ambos precisam ser restaurados. Então, eu achei bacana essa sua fala aí. Exatamente. O que me interessa é a fé dos apóstolos, né? É a fé de Yeshua, é a fé que eu vejo na Torá, nos profetas de Israel, nos escritos sagrados, que eu vejo na doutrina de Paulo, de Pedro. Então, é essa interpretação da Torá que me interessa. Então, eu sou grato ao judaísmo. Eu falei para vocês, eu sou de família judaica. Você vê um culto na minha sinagoga, nós oramos em hebraico, eu canto e declaro as orações principais que qualquer sinagoga ao redor do mundo vai declarar, mas eu tenho a obrigação de julgar, né? Toda tradição, todo ensino, todo dogma que não está de acordo com a Torá, com os profetas e com os apóstolos, eu não sou obrigado a acatar. Ah, mas você é judeu, mas não sou obrigado a acatar, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter essa liberdade, vocês têm também. Se eu tenho essa liberdade em relação ao judaísmo, vocês têm que ter em relação ao cristianismo. Tem que ter essa liberdade. Tem que reter aquilo que é bom e confrontar aquilo que é errôneo. Então, já disse a vocês, está acontecendo ao redor do mundo um mover de restauração. Não é o Rabino Shula, o Rabino Marcelo, o Mateus que inventaram essa visão há 20 anos. Isso é algo de Deus, começou simultaneamente em várias partes do mundo. Quando cristãos começaram a orar, quando cristãos começaram a buscar a face do Eterno, e quando cristãos começaram a buscar a fé que eles liam no livro de Atos. E o Eterno começou a mostrar a chave para essa restauração é vocês começarem a reconsiderar Israel. Reconsiderem Israel como elemento importante na igreja. E durante 2000 anos, você não tinha um número considerável de judeu crente. Sempre houve, mas era um mínimo. Agora, a partir do século XIX, Deus começou a ressuscitar os judeus crentes. E agora a igreja começou a ter, mais uma vez, a oportunidade de relacionar com judeus crentes em Yeshua. Porque você vai relacionar com judeu o quê? Ortodoxo? Não dá. Então você tem que relacionar com o judeu discípulo de Yeshua. É claro que você pode ter relacionamento, você pode ter amigos, mas essa comunhão, essa irmandade, não tem como ter com o judeu que não é discípulo de Yeshua, não, meu irmão. É impossível. Né? Por mais que alguns queiram, não tem condição. Então, a Deus está provendo o judeu messiânico nesses últimos dias é para dar à igreja a oportunidade de restaurar esse relacionamento bíblico, que precisa de relacionar de novo com o judeu crente. Agora, tem um outro problema. Não é todo judeu crente que pensa assim, infelizmente. Então, esse é um outro trabalho do Ensinando Sião. É por isso que vocês me veem, às vezes eu viajo muito, eu dou muita palestra fora. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu sou ligado à igreja cristã, meu irmão, eu me formei, o meu curso de bacharelado foi numa escola cristã nos Estados Unidos, um seminário cristão, fundado por líderes da Assembleia de Deus, que amavam Israel, que entendiam a eleição de Israel. E eu fui muito abençoado. E eles custearam todos os meus estudos. Né? Agora eu estou terminando o meu mestrado numa escola que tem um mestrado em estudos judaicos, mas é uma escola cristã. É uma universidade de uma igreja evangélica nos Estados Unidos. Porque se você vai nas grandes universidades, não existem cursos
de movimento judaico-messiânico, teologia judaico-messiânica. Mas essa grande igreja nos Estados Unidos, ela é muito rica, muito grande, ela criou uma universidade chamada King's University, e essa universidade eles convidaram rabinos judeus messiânicos para montar mestrado e doutorado em teologia judaico-messiânica. Isso, para mim, foi fantástico. Quando eu fiquei sabendo disso, eu matriculei na hora. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Que o cristianismo, ele é bom. Você vê que foram cristãos que tiveram essa intenção. O judeu não queria nem saber, o judeu messiânico queria nem saber em montar curso, em formar líderes. Eles é que incentivaram os judeus messiânicos a criar curso. Então, o Deus usa, meu irmão, cristãos, Deus usa o seu povo, Deus é Deus de todas as nações, não é só de Israel. Então, a gente tem que saber apregoar e ter amizade. Então, o Ministério Ensinando Ação, eu, por exemplo, eu tenho uma amizade muito grande com a igreja. Você vê que eu vou em seminários de conferências cristãs, não é só quando eu sou convidado para falar, não, eu participo também, como ouvinte, como participante. Eu participo de grupos de oração, por exemplo, você tem aí ministérios famosos, né? Por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos é muito diferente aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles têm um relacionamento muito importante com o judeu crente. Todos os anos, eles fazem uma conferência onde eles convidam judeus messiânicos para poderem ter uma aula específica sobre algum assunto. Então, eu me lembro que eu fui num grande evento aí, tem muito tempo, isso tem em 2008, eu recebi um convite aqui do pastor Jack Hayford, que ele foi o fundador da Igreja Quadrangular nos Estados Unidos, um dos fundadores. E o pastor Jack Hayford me deu esse convite, e eu aceitei esse convite. Ele convidou 35 líderes judeus crentes do mundo todo. Ele pagou o bilhete para esses judeus, pagou o hotel, e nós ficamos uma semana lá, tendo aulas, recebendo oração, comunhão, louvando com os irmãos da igreja, né, junto com os judeus do mundo todo. Então, isso é muito importante. A Jocum nos procurou há alguns anos, o ex-presidente mundial da Jocum, Dr. John Dawson, neozelandês, veio aqui no Brasil convidar a gente para dar um curso de evangelismo judaico lá na sede da Jocum, no Havaí. Então, meus irmãos, esse relacionamento é bênção. E o verdadeiro judeu messiânico tem que participar da igreja ativamente, ele é parte da igreja. Ao mesmo tempo, como eu dizia, tem muito judeu messiânico que não quer saber da igreja, não quer saber dos gentios, quer saber só de evangelizar Israel. Por isso que eu participo também de organizações de judeus crentes, porque eu estou lá para poder falar, meus irmãos, não é isso aí não é só ficar evangelizando nossos irmãos judeus, não. Nós temos uma obrigação para com a igreja. Assim como era lá nos dias dos apóstolos, tem que voltar a ser hoje em dia. O judeu messiânico tem que ser parte ativo, tem que ensinar, tem que ter comunhão, tem que se relacionar, porque eles precisam disso e nós precisamos disso. E mais, segundo o ensino paulino, Israel só recebe a revelação do Messias quando os gentios entram na sua plenitude. Quando os gentios recebem a bênção de Abraão por completo. E quem é que vai levar a bênção de Abraão para os gentios? O judeu messiânico. Bênção de Abraão é o quê? É o que Paulo fala lá em Romanos 9. As alianças, as promessas, o culto, a lei. Então, não é só Yeshua. Yeshua é parte da bênção de Abraão, mas tem muito mais. Tem uma composição de identidade que o cristão perdeu. A bênção de Abraão. Então, o cristão quis saber só de Jesus. Mas e o resto? E as alianças? E a lei? E a liturgia? E o culto? Então, tem que restaurar isso para o meio cristão. E é essa plenitude, quando isso for restaurado,
É essa plenitude que vai gerar em Israel o derramamento do Espírito prometido. Isso tá lá em Gálatas capítulo 3. Paulo explica isso para os gentios lá, para os Gálatas. Ele diz, ó, Yeshua nos resgatou da maldição da Torá, está falando em relação aos judeus crentes, né? Nós, judeus crentes, fomos resgatados da maldição da Torá. O que é a maldição da Torá? É Deuteronômio capítulo 27 e 28. São as maldições para quem não cumpre a Torá. Para quando Israel não cumpre a Torá, tem maldição. Então, Israel estava sob maldição, porque desobedeceu, descumpriu a Torá. E aí, em Yeshua, essa maldição é retirada de Israel, para que pudéssemos levar para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então, Deus resgatou o judeu messiânico da maldição da lei, para que nós pudéssemos levar a bênção de Abraão para os gentios, para que Israel recebesse o Espírito prometido. Então, eu explico para os meus irmãos judeus crentes, você quer ver Israel salvo? Não só fale de Yeshua para Israel, ajude a igreja a restaurar suas raízes. E quando a igreja entra na sua plenitude, Israel recebe o Espírito prometido. Esse, meu irmão, minha irmã, tem sido o meu lema, a minha motivação. Então eu tento ensinar meus irmãos judeus. Ó, eu estava lá há 2 meses, numa reunião chamada, nos Estados Unidos, numa reunião chamada Yahad Be-Yeshua. Yahad Be-Yeshua. São judeus, discípulos de Yeshua, de vários segmentos do cristianismo. Interessante, né? Então tinha lá judeu católico, tinha judeu luterano, tinha judeu messiânico, tinha judeu assembleano, tinha judeu batista. Tudo judeu. Só pode participar quem é judeu. E eu e mais 2 éramos representantes dos judeus messiânicos. Eu da América Latina, um de Israel e um dos Estados Unidos. Judeu messiânico, né? Que vive como judeu e crê em Yeshua. E nós temos essa reunião anual, e, meu irmão, assim, eu vou falar com você. Diz o ditado que onde tem 2 judeus, tem 5 opiniões diferentes. Então, foi um desafio, porque eu pude falar, meu irmão, a obrigação de todo judeu é cumprir a missão de Abraão. O judeu só existe porque Deus fez de Abraão um povo com uma missão. Qual é a missão? Ser bênção para as famílias da terra, ser luz para as famílias da terra. Então, o judeu tem no seu DNA a missão junto com as nações. Não existe judeu que não se relaciona com as nações. E eu pude falar isso lá com eles. Falaram, olha, é nossa obrigação auxiliar a igreja. Aí uns falaram assim, mas eles não nos aceitam. Mas eles não nos querem. Mas eles... Não interessa. Você tem que estender a mão. Você tem que dar a mão. Você tem que ir lá. Você tem que se relacionar. Então, o ensinante de Sião vê essas 2 necessidades. Ajudar a igreja a restaurar suas raízes, porque isso é profético, e convencer o judeu crente que ele tem que ser igual Pedro, Paulo, Tiago. Tem que cuidar de Israel, mas tem que cuidar das nações também. Você vê que o mais instruído, o mais acadêmico, o mais preparado dos apóstolos, não foi enviado para pregar para judeu, foi enviado para ensinar a igreja. E Paulo não só pregava, anunciava para quem nunca tinha ouvido, ele ia e admoestava e pastoreava as igrejas de gentios crentes. Doutrinava, ensinava, corrigia, ensinava a Torá para eles. Você lê Coríntios, você pega Coríntios aí de capítulo 8, capítulo 10, é só Levítico. Paulo traduz Levítico e aplica para eles lá. Meu irmão, você não pode deitar com a sua madrasta, você não pode cometer pecado contra o próprio corpo, você não pode adulterar. Trazendo a lei de Levítico para aqueles gentios crentes. Conduta moral e ética. Essa é a missão do judeu messiânico, é traduzir a Torá para os gentios. E a Torá é para os gentios. Não existe esse negócio que a Torá é só para o judeu. De jeito nenhum, a Torá é para o homem. 95% da Torá foi dada para toda a humanidade. 5% foi dada para distinguir Israel das nações. O resto pode e deve ser aplicada por todo mundo que serve a Deus.
Então é isso que a gente tem que fazer. Ô, pastor Kester, eu fiquei vendo aí nessas eleições, né? Inclusive, eu atrasei, eu estava vendo um vídeo que o Bolsonaro postou agora à noite. Ele postou um vídeo nas redes sociais agora. E estava até de camiseta, estava assim, bem à vontade. E ele pedindo, né, para o pessoal desobstruir as rodovias, né? Achei até muito, muito oportuno da parte dele dar esse reforço aí. Mas aí eu fiquei vendo durante essas eleições, tá? Não vou falar de eleição aqui, já foi eleição, né? Mas olha só, a igreja, né, como um todo, eu diria 80% das igrejas evangélicas no Brasil se uniram em prol de valores. Verdade. Em prol de valores. Né? É Deus. Então, valores. E onde eles encontram esses valores? Família, né? Homem é homem, mulher é mulher, menina é menino, menina é menina, não ao aborto, não à legalização das drogas, né? De onde eles tiraram o estudo? Da Torá. Então, no momento onde a igreja é confrontada, tiveram que ressuscitar a Torá, porque de onde você vai provar que você tem que apregoar os valores de família? Exatamente. Você vai tirar da Torá. Lá está falando a função do homem, a função da mulher, o que não fazer, o que fazer. Então, no momento de necessidade, aperto, a igreja correu lá na Torá. Aí virou amiga da Torá de novo. Né? E isso foi muito bom. Foi muito bom, porque tem que ser a nossa referência. O Novo Testamento, ele não é tão doutrinário assim. O Novo Testamento, ele serve para poder explicar e aplicar a Torá de Deus. Então, a Torá continua sendo a palavra de Deus, a lei de Deus eterna. Então, eu achei interessante, porque a igreja teve que recorrer à Torá para poder se posicionar. E a verdade é essa mesmo. Então, não foi assim, sabe? Não é aquela coisa que eu sou pró-família. Não, você é pró-Bíblia. Você é pró-Sagrada Escritura. Você se baseia na Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse. É por isso que você escolheu determinado candidato. Bom. Né? Não quero entrar aqui em pormenores. O pessoal fala, mas os dois, né, tem problema. Eu sei que tem. Mas o cenário estava muito dividido. Quer dizer, você tinha um lado apregoando certas coisas que a igreja se escandalizou. Não pode, não posso aceitar isso. Então, quer dizer, foi interessante ver, né? Foi interessante ver isso, né? Parte da igreja se unindo e ressuscitando o valor da Torá para poder se posicionar, né? Então, eu achei bem interessante isso aí. Foi a desse assunto surge uma união, né? Que é muito difícil, Rabino. Você que está na caminhada há bom tempo aí, é muito difícil unir líderes, viu? Muito difícil. É muito difícil mesmo. E eu pude ver, quer dizer, né, uma união muito grande. Eu vejo isso até nos dias de hoje, né, nesses movimentos que têm ocorrido aí ao redor do Brasil. Pessoas estão nas praças, pessoas estão, né, contra a injustiça e por valores, né? Eu sempre tento falar para as pessoas para não basearem muito a sua confiança em homens, mas em valores, porque os valores são eternos. Homens podem nos trair, mas os valores não. A palavra de Deus é eterna. Então, isso é muito importante termos aí essa consciência, tá? E em relação a essa questão do trabalho do judeu messiânico, o pastor Kester até pôs uma pergunta aqui em relação a essa literatura rabínica, né? O Talmud, a Mishnah, a lei oral judaica, os escritos da tradição judaica, a Cabalá, né? A Cabala, Mateus, como é que eu faço? Olha, esses materiais, até mesmo pelos judeus, não são considerados canônicos. Canônico é a palavra do Eterno, é a Bíblia hebraica, que você tem aí nas mãos e eu também. Inclusive, os judeus nem aceitaram alguns livros, como Enoque, Barur, né? Macabeus, Judite,
Então, por que são livros bons, livros históricos, mas que o judeu não quis colocar no cano e os cristãos acabaram copiando também essa. Lutero, principalmente, acabou copiando o credo cristão, o cano judaico, né? Lutero copiou o cano judaico. Por quê? Por que o judeu não considerou canônico? Porque não estava devidamente em sintonia com o restante dos escritos. Então, como é que você deve usar, por exemplo, o Talmud? O Talmud, ele não é preto no branco, ele não é um livro de doutrina, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. O Talmud são discussões. Então, o Talmud é uma coletânea de opiniões que acabam refletindo como alguns textos eram interpretados antigamente. Então, por que é interessante fazer uso, mas com consciência, com cuidado? Porque o cristão, como não conhece esses materiais, ele acaba pegando como sendo doutrinário. Olha, o Talmud está falando isso. Não é. Aquilo ali você vai pegar o quê? Complementos para te ajudar a compreender alguma coisa que você está um pouco obscuro. Por exemplo, é muito comum hoje em dia os rabinos da atualidade falarem que Isaías 53 não diz respeito ao Messias, diz respeito a Israel. Todo rabino moderno aí vai falar que Isaías 53 não tem nada a ver com o Messias. Aí, o que você faz? Você pode recorrer ao Talmud, tem discussões lá sobre Isaías 53 do século V, né? Você vai pegar essa discussão lá e você vai ver várias opiniões de vários rabinos em relação a Isaías 53. E o que você descobre? Que Isaías 53, até meados do século IX, era interpretado como sendo uma alusão ao Messias. Então você pega o Tratado Sanhedrin, o Talmud de Babilônico, Tratado Sanhedrin, capítulo 98, vai falar lá sobre Isaías 58 sendo o Messias. Que tem o Messias sofredor, o Messias Ben Yosef, o Messias que vem para sofrer, que seria morto por Israel, não seria rejeitado. Então tem que saber isso. E como é que eu sei disso? Não tem na Bíblia. Eu vou recorrer a essa historicidade que foi preservada nos escritos da tradição judaica. Então, eu faço uso dos escritos rabínicos mais para poder compreender o contexto histórico, tá bom? Eu não faço muito uso do misticismo que surgiu aí na Idade Média. Não faço muito uso, porque ele é muito desconectado da Torá e dos profetas. Você criou-se aí, né? Você tem livros como o Zohar, que são verdadeiros compêndios místicos. É um sincretismo de Torá com misticismo medieval, com gnosticismo, é uma mistura que é muito difícil. Eu tenho o Zohar, eu tive uma matéria no mestrado sobre Zohar, foi muito interessante, mas eu tenho muita restrição, tá, pessoal? Muita restrição, porque tem muita coisa que foge. Por exemplo, os judeus atacam os cristãos por causa da Trindade. Ah, porque vocês apregam que são 3 divindades e tal. Na Cabala, no Zohar, você vai ver 10 emanações da presença de Deus. 10. Se o cristianismo tem 3, o judaísmo místico ortodoxo tem 10. E cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um nome, cada uma tem um gênero. Você já viu falar da Sefirot? Sefirot são as emanações do poder de Deus. São entidades, cada uma tem personalidade, cada uma tem gênero. Então, quer dizer, para mim, é uma grande incoerência. Quando eu tive aula do Zohar, o meu trabalho final da matéria foi exatamente em cima disso. Foi por que essa briga toda em relação aos cristãos, se dentro do meio judaico tem uma coisa muito parecida? Considera o cristão pagão porque crê na Trindade, vocês têm 10 entidades aí, quase independentes uma da outra, e isso não é paganismo, então tem que reconhecer a origem pagã disso aí, né? Então, por isso que eu tenho assim, uma certa restrição e muito cuidado, tá, gente? Quando a gente trabalha com
com esses materiais mais místicos, como o Zohar, né? E outros trabalhos aí. Mas o Talmud, como compêndio histórico, eu acho interessante. Aí você vai falar assim, Mateus, mas tem coisas lá contra Yeshua. Tem. Mais uma vez eu disse, é um compêndio de discussões. E Yeshua sempre foi motivo de discussão entre o judaísmo. Então você vai ver lá coisas contra Yeshua. Mas você vai ver também rabinos que criam em Yeshua deixando sua opinião lá. Você vai ver várias histórias que os rabinos falaram em parábolas, falando sobre Yeshua. Né? Você vai ver histórias de Pedro. Tem histórias lá de Pedro no Talmud. Né? Tem histórias de rabinos que eram discípulos de Yeshua. Como é que eles foram excomungados, como é que eles foram julgados. Então, meus irmãos, o escrito rabínico tem que ser usado com muita moderação e ele jamais substitui a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é o máximo, é a premissa máxima que nós temos e ela que é a autoridade sobre a nossa vida. Não é Talmud, não é opinião de rabino, não é Cabalá. A autoridade sobre a nossa vida é a palavra do Eterno revelada de Gênesis a Apocalipse. Então isso aí tem que estar bem claro também, tá? O pastor Keston mandou uma pergunta aqui, né, já para a gente ir caminhando aqui, eu vou passar aqui para o Keston, mas ele perguntou se a visão da restauração é monolítica. Aí eu fiquei na dúvida, pastor. O que você quer dizer com monolítica? Monolítica no sentido de ter... Porque monolítico significa que veio de uma pedra, né? É uma pedra só. Exatamente. Então você quer dizer que ele é, você está querendo dizer que ele é fixado em uma visão só, ou você quer dizer que ele veio de uma rocha só, de uma base só? Me explica essa pergunta para eu poder abordá-la aqui. Eu perguntei, Rabino, porque as pessoas pensam que o judaísmo tem um pensamento único, né? O judeu pensa assim. Aí a pergunta foi se o judaísmo era monolítico, porque só no primeiro século existia vários tipos de judaísmo, né? E hoje também no judaísmo, no caso contemporâneo, não é um só, né? Então, a pergunta foi feita nesse sentido, se monolítico no sentido de ter um pensamento único. A visão da restauração, né? Bom, não, a visão da restauração ela tem várias frentes, né? Tem várias frentes. Então, você vai ter uma frente que vai trabalhar mais no ensino. Você tem outras frentes que vão trabalhar mais na comunhão. Você tem frentes que vão trabalhar na restauração da tzedaká, da obra social. Você tem frentes que vão trabalhar no aspecto da arte, da música, do louvor. Então, a visão da restauração ela é multifacetada, né? Depende do chamado que cada líder recebeu. Então, o ensinando de Sião, até como o nome diz, ensinando. Então, nossa ênfase está no ensino. Mas eu tenho amigos judeus que trabalham junto a igrejas, junto a ministérios cristãos, na parte do louvor. Né? Eu tenho amigos músicos que tentam restaurar essa originalidade, essas raízes do louvor, né? Trazendo a coisa assim, uma coisa mais biblicamente embasada, né? Trazendo de novo um equilíbrio, né? Tirando a coisa do showbiz, né? Do entretenimento, né? Diminuindo o entretenimento e aumentando a devoção ao Eterno. Então, tem irmãos que trabalham nessa área. Tem irmãos que trabalham, judeus messiânicos, que trabalham na restauração, na justiça social, de tzedaká. Então, eles tentam também trazer essa restauração para a igreja através da ajuda social, da obra social. Você tem o Jewish Voice, por exemplo. O Jewish Voice é um ministério que ele ajuda pessoas no mundo todo, né, com alimento, com provisão, com recursos, com clínicas, com dentista, com médico, e também restaurando o relacionamento desses cristãos com Israel. Então, cada um tem um forte, né? E nesse sentido não é monolítico, mas no sentido que a nossa base é uma só, aí é monolítico, aí veio de uma rocha só, né? Essa rocha
é aquela que Isaías escreve, né? Chamando Abraão de rocha, né? Que Israel rejeitou a rocha da onde veio, se referindo a Abraão, né? E não foi à toa que Yeshua usa lá em Mateus 16 a mesma expressão para Pedro. Tu és rocha. Então, quem entende um pouquinho vai conectar com a palavra de Isaías. Yeshua está dando para Pedro a extensão da missão de Abraão. Abraão foi a rocha da qual Israel surgiu. Pedro seria a continuidade dessa rocha, não só com Israel, mas abrindo também para as nações. Então, isso é muito interessante. Né? Essa rocha, por que Pedro é chamado de rocha e Abraão é chamado de rocha? Porque em ambos a comunidade dos santos é construída. Muito bom. E Yeshua, ele não só dá autoridade para Pedro e o chama de rocha e promete que sobre aquela rocha construiria a sua carral, né? Por quê? Porque ele é filho de Abraão. Por que Yeshua é chamado filho de Abraão? Porque ele vem cumprir a missão de Abraão. Ele vem construir essa comunidade, né, de Israel, do povo eleito, mas ampliando essa eleição, compartilhando essa eleição com as nações. Por isso que Pedro tem esse papel fundamental, e por isso que o primeiro gentio que adentra ao reino foi através de Pedro. Então, é muito interessante isso, como é que Yeshua dá essa unção de Abraão para Pedro, e chama Pedro de rocha, né? Assim como Abraão é chamado. Tá? Então, a visão da restauração ela tem que estar pautada na Bíblia, ela tem que estar pautada na comunhão com os judeus crentes e com a igreja, e ela tem que estar pautada no poder de Deus. Tem que ser um movimento do Espírito, tem que ser um movimento que é guiado pelo Espírito Eterno, e aí é um movimento que não vai cair em contradição. Ele tem que ter a unção, né? Ele tem que ter a presença do Eterno. Tá bom? Então, isso é algo muito importante que nós temos que ter em mente aí. Tá bom? Bom, o pastor Keston saiu aí da reunião, hein? Mas deixa eu caminhar, então, aqui para o nosso... Tá aí de novo? Caiu. Perdão, Bino, é que tá chovendo muito. Aqui também está chovendo bastante. Está chovendo muito, a internet não está muito legal aqui hoje. Me perdoa, viu? A internet não está muito legal aqui. É porque eu estou só falando que aí nós estamos caminhando aí para o término, né? Pro término. E aí eu quero passar para você aí, para você fazer alguma consideração, algum comentário. Não sei se dá tempo aí do pessoal, às vezes, fazer alguma pergunta, tá? Eu quero só, antes de passar, Keston, deixar aqui para as pessoas que não nos conhecem, esse texto que eu mencionei aí da rocha, é Isaías 51, 1 e 2, tá? Quem quiser ler depois, é o paralelo com Mateus 16, lá com a rocha de Pedro. Isaías 51, 1 e 2. Depois, quem quiser, pode estudar. Bom, eu quero falar aqui do Ensinando de Sião. Nós temos um trabalho que vocês já devem ter ouvido falar, através do pastor Keston. Nós estamos abertos aí, temos o nosso canal no YouTube, temos o nosso site, que é o ensinandosião.com.br, e tem um aplicativo. O aplicativo é muito importante você baixar aí no seu celular, chama Ensinando de Sião, para você acompanhar os eventos. Nós temos congressos que o pastor Keston sempre participa conosco, congressos anuais, né, da restauração, temos vídeos, temos palavras, temos estudos, temos também um curso de teologia, temos curso de hebraico, né, para quem quiser. Então, está tudo lá no site ensinandosião.com.br. Muito bom. Abino, eu queria te agradecer mais uma vez, né? Perdão que caiu a internet aqui, eu estava até falando aqui, acabei falando sozinho aqui, depois o Davi conseguiu, no caso, pegar e restaurar aqui, né? Queria te agradecer mais uma vez, né, pela aula que você passou para os nossos alunos. Foi uma aula de grande valia. Inclusive, eles vão fazer a provinha depois e vai cair essa matéria que você passou aqui. É muito importante. Eu creio que trouxe um entendimento a mais para a visão da restauração, né? E queria agradecer bastante pela sua participação mais uma vez, por ter no feriado ela estar descansando. E você esteve aqui nos ajudando. Se tiver mais alguns segundinhos para fazer pelo menos umas 4 perguntas, porque
Eu não sei se vai dar para responder para todo mundo, né? Porque tem muita gente aqui hoje. Mas a Roberta, ela vai pegar as principais perguntas aqui. O irmão poderia responder umas 4 perguntas? Vamos sim. Se tiver dentro da minha capacidade, dentro do meu limite intelectual, vai ser um prazer responder aí. Shalom. Pegar aí, Shalom, Matheus Antônio. Então, tem sim pergunta aqui, tá? Essa aqui é do pastor Ricardo, pro Rabino Matheus Antônio. Ele botou assim, como você mencionou a respeito, por exemplo, do livro do Zohar, para tomar cuidado, ele tem observado que alguns cristãos, né, que adentram na restauração, eles começam a ficar completamente encantados com o judaísmo, ao ponto que eles começam a colocar as palavras dos rabinos acima das palavras de Yeshua e dos apóstolos. E o que você pensa sobre isso, Matheus Andona, quando isso acontece? Qual é a atitude, por exemplo, ele como pastor ele deveria tomar em relação a um membro desse na congregação dele? Bom, como eu disse aqui, eu acho que isso é extremamente prejudicial para o discípulo de Yeshua. Estudos como o da Cabala, ele é prejudicial não só para o cristão, principalmente para o cristão, mas até para o judeu. Você vê que o judeu não pode estudar a Cabalá antes de 40 anos. Ele tem que ter uma formação muito sólida, porque senão os estudos vão desvirtuá-lo, vão desviá-lo do foco. Então, meu irmão, se é prejudicial para um judeu que começa a estudar a Torá desde 4 anos de idade, ainda mais para nós. Então, eu não recomendo, né? Eu assim, Zohar, eu praticamente não faço uso, eu uso mais algumas citações do Talmud para ver a interpretação dos rabinos em outras épocas. Porque a gente é confrontado. Eu trabalho com judeus. Eu levo Yeshua para judeus. Então eles falam, mas os rabinos falam isso em relação a Isaías 53. Os rabinos falam isso em relação a Miqueias 3. Aí a gente vai lá nos comentários para poder ver como é que antigamente esses textos eram interpretados. Então, é esse o uso que eu faço, mas eu também tive que me preparar. Eu não comprei um Talmud, comecei a... Não, eu me preparei, eu tenho uma base muito sólida. Então, a minha recomendação como líder é que as pessoas não se envolvam com esse material, não é necessário para a visão da restauração, não é necessário para você compreender a fé dos apóstolos. Pelo contrário, a Torá, Deus declara para Moisés que esta palavra não está longe no céu, não está no fundo do mar, mas está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração, para nós a cumprirmos. Então, isso é um texto que atesta que os mistérios, esses mistérios aí, não são, né? Alguns mistérios ainda pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós. E a Torá foi revelada, a lei foi revelada, as profecias foram reveladas. Então, a palavra do Eterno é o suficiente, mas é claro, no contexto original. E como é que você vai descobrir esse contexto original? Restaurando a posição de Israel na sua fé. Quando você restaura a posição de Israel, você vai começar a julgar a forma como você aprendeu a ler a Bíblia, chamada narrativa. A narrativa é a forma de se interpretar o texto. Você tem duas coisas. Um é o texto canônico, é o texto propriamente dito. A outra é a narrativa canônica, é a forma como te ensinaram a interpretar esses textos. É essa aí que você tem que julgar. Tá? O texto é o mesmo, a narrativa é diferente. Então a narrativa você vai questionar, porque a narrativa foi construída, a forma como você aprendeu a ler a Bíblia, foi construída em cima da premissa que Israel não é mais o povo de Deus. Aí tem que restaurar tudo. Então, sim, Israel ainda é o povo eleito. Sim, Israel vai ser restaurado junto com a igreja. Sim, Israel tem papel fundamental na vinda de Yeshua. Aí você começa a reinterpretar as passagens bíblicas. E faz toda a diferença. Né? Você lê a Torá como sendo algo que está válido até os dias de hoje, é outra leitura. Né? Então, para resumir aqui, eu não recomendo, tá? E acho, eu como líder, não recomendo. O camarada vem aqui, porque eu li isso no Zohar, eu falo, meu irmão, não mexe com isso, não. Você não precisa disso. Né? Vai mais prejudicar do que te ajudar. Não mexe com isso, não. E Paulo dá admoestações parecidas lá em Timóteo, né? Ele fica falando das fábulas de velhas caducas, lendas judaicas. Ele referia-se, em parte, a isso aí também.
né? Porque a tradição judaica é muito rica e muito eclética. Então, o camarada começa a ter contato com aquilo ali, ele começa a ficar meio doido. Então, você tem que voltar ali para a palavra e não perder o foco, né? Foca na palavra. Rabino, referente a isso daí que você falou sobre Timóteo, uma vez você comentou também muito importante sobre as parábolas ruins que tinha também, que era chamada de fábulas também, né? Tem muitas. Tem parábolas. Não, as parábolas rabínicas são interessantes a gente conhecer, né? Yeshua usou parábolas que os rabinos também usavam muito na época. Agora, essas fábulas elas vêm da lei oral, né? A lei oral ela é muito, ela traz muita coisa aí que a gente não tem certeza. Então, a lei oral, por isso que eu não concordo muito com os fariseus, porque eu não acho que a lei oral é canônica. A lei oral é um adendo, ela tem que ser julgada, entendeu? Então, quando você lê lá na lei oral que, por exemplo, deixa eu citar um exemplo para você aqui. Quando você lê na lei oral que Josué, você lê na lei oral que o rei de Nínive, que recebeu Jonas, era o faraó lá de Moisés, então eu vou falar, mas peraí, mas como assim o rei de Nínive era o faraó de Moisés? Né? Tem que ter uma certa coerência. Quando você lê lá que Raabe foi mulher de Josué, né? ou que... enfim, tem uma série de inserções da lei oral que a gente tem que questionar. Por isso que eu não tomo a lei oral como canônica. Né? A lei oral está na Mishnah, eu não tomo como canônica. Mas é interessante, mas a gente tem que julgar aí. Tá bom? Por exemplo, a lei oral fala que quando a Torá diz que Adão conheceu os animais, né? Deu nome para os animais, e não achou nenhum que lhe fosse ali, que se identificasse com ele, a lei oral vai falar que ele teve relação sexual com todos os animais. Então, quer dizer, eu não sou obrigado a aceitar que Adão teve relação sexual com todos os bichos para descobrir que nenhum era ali companheiro dele, né? Então, quer dizer, são essas coisas que você tem. A palavra é o mais importante. Tá? Muito bom, muito bom. Tem 3 perguntas para ele, Roberto. Tem sim. Agora o Sebastião está fazendo a seguinte pergunta. Queria entender, dentro da restauração, a figura, né, ou a imagem de Deus, Yeshua, o Espírito Santo. Qual é a visão da restauração, já que a gente não tem uma unanimidade nesse pensamento, e o que o Matheus Andonas tem a dizer sobre isso? Esse é um assunto muito importante, mas muito complexo. Eu dei um estudo há 2 semanas, está no YouTube já, e ele trata exatamente disso. Chama O Messias e a Palavra. O Messias e a Palavra. Parashá Gênesis, Parashá Bereshit, é um estudo dos primeiros capítulos de Gênesis, onde eu abordo quem é Yeshua na visão judaica, né? Quem é o Messias na visão judaica, e você vai ver que antigamente os rabinos tinham uma percepção muito parecida com o que nós temos hoje, com os apóstolos, né? Então, você vai entender sobre o Logos, né? Essa doutrina do Logos que João usa, a questão do membra, né? Quem é o membra, quem é o Logos, se essa palavra é distinta, se ela é igual ao Pai, se ela não é, se ela se submete, não submete. E na verdade, o Concílio de Nicéia, ele foi... Você teve o credo niceniano, ele surgiu em parte para poder combater essa questão que Yeshua era submisso ao Pai. Você vê que eles não aceitavam, eles achavam isso uma heresia. Você falar que o Messias se submete ao Pai, isso é uma heresia muito grande. E aí fizeram o credo niceniano combatendo os arianos, né? Claro que eles apregoavam outras coisas também, mas uma das coisas que eles apregoavam é que Yeshua se submetia ao Pai. E a gente lê exatamente isso na Bíblia, quer dizer, Yeshua fala que o Pai é maior que ele, e tem coisas que o Pai sabe e ele não sabe. Então, quer dizer, tudo isso eu abordei neste estudo que está no YouTube. O Messias e a Palavra. Pesquisa lá. O Messias e a Palavra, espaço Zandona, tá bom?
E aí, lá eu vou falar em detalhes a minha visão e a visão dos judeus messiânicos em relação à Trindade e em relação à figura de Yeshua e do Espírito de Deus. Muito bom. Mais Muito duas, bom. Roberto. Agora o Leandro está perguntando o seguinte: como é que o Rabino Matheus Andona ele pode explicar a passagem de Mateus 16, 18, né? E ele está querendo saber que igreja é essa no contexto original, se seria as igrejas que o cristianismo normativo dentro da teologia prega, ou se ela está se referindo a Israel, ou está se referindo à instituição cristianismo. Não, ela não se referia à instituição cristã, até porque a mesma não existia. Yeshua se refere ao povo de Israel com o compartilhamento da adoção com as nações em Yeshua. Então, não é apenas Israel, mas é também Israel. Porque essa palavra rocha é uma alusão a Isaías 51, 1 e 2. Né? Fala que Israel veio da rocha que é Abraão. Então, quando Pedro recebe essa mesma palavra, Yeshua está se referindo que ele continuaria o trabalho de Abraão, que seria o povo de Deus, o povo de Israel, mas unido, né, as nações unidas a esse Israel através de Yeshua. Não se tornando judeus, mas compartilhando da adoção. Eles passam a ser também povo de Deus junto com os judeus. Então, essa igreja que Yeshua cita lá em Mateus 16 é em relação a Israel, acrescido das nações que creem em Yeshua, né? Através da obra de Yeshua, as nações são unidas a Israel, como profetizou Isaías, né? Você pega Isaías 14, você tem vários textos aí das nações se unindo a Israel, e é essa rocha que Yeshua se refere lá. Mas não tem como entender essa passagem de Mateus 16 se você não entende Isaías 51. Aí que as pessoas se perdem, porque aí vai achar que é outra instituição, é outro povo. Não. É Israel acrescido das nações que são chamadas pelo nome do Eterno. Muito bom. Finalizando aqui as questões, né? Tem uma pergunta que é meio política, né? Professor Matheus Andona, né? Como o senhor enxerga esse novo governo que vem por aí, onde tem como amigo o grupo Hamas, o Estado Islâmico, e o que esperar da igreja mediante esse quadro, esse cenário aí da política em relação a isso, Israel dentro do contexto também? Eu acho que nada ocorre sem a permissão do Eterno, e conforme o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, nos ensina em Romanos 13, nós temos uma obrigação de termos a obediência civil, né? Nós temos que respeitar as nossas autoridades, né? Claro que na época que Paulo escreveu aquilo não existia o conceito de democracia, isso não existia, né? Os líderes eram impostos sobre a população, e Paulo dá ali, né? Olha, submetam-se, porque a autoridade, nenhuma autoridade é instituída sem ser pela permissão de Deus, e Deus acaba usando essa autoridade para trazer bênção sobre o seu povo também, e juízo, quando precisa, do seu povo. Então, eu creio que, por isso que eu estava assistindo esse pronunciamento do Bolsonaro. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar as autoridades que o Eterno permite que subam a posição de autoridade, ao mesmo tempo eu sou obrigado e sou ordenado pela Torá de perseguir a justiça, de ser amante da justiça, né? E então, o que é o meu posicionamento? Se o presidente Bolsonaro, juntamente com o Exército, apresentasse à sociedade um relatório que indicasse fraude no processo de votação, né, caracterizando uma fraude, prova cabal, relatório lá dos militares, houve sim fraude, o algoritmo X e tal, houve um déficit de tantos. Então, quer dizer, eu seria o primeiro a me posicionar perante as pessoas que nos acompanham, dizendo: olha, não podemos ficar em casa, né? Devemos
pacificamente manifestar, porque é uma busca por justiça. Mas como isso não ocorreu, e como o próprio presidente declarou, nós temos que acatar. Eu atesto que o processo, como ele também atestou, o processo não foi justo, né? Houve favorecimento, houve uma desigualdade de favorecimento, né? A gente viu isso tudo aí. Mas em relação aos votos, houve uma vitória do outro candidato com uma diferença mínima, mas houve, né? Como o sistema é um sistema democrático, eu sou obrigado a acatar essa decisão, né, frente a esse posicionamento do presidente, que não houve essa confirmação de fraude no processo eleitoral, né, dos votos. Então, eu sou obrigado a acatar esse resultado, né? Claro que não era o que eu queria, não era o que eu orei, não era o que eu pedi a Deus, mas eu tenho que ver que o Eterno está no controle de todas as coisas. E pode isso aí, né? Eu tenho certeza que vai ser usado por Deus, igual vocês falaram, né? O Castro falou, para unir mais o povo de Deus, para restaurar esses princípios lá da Torá, que o crente estava meio esquecido, voltou tudo à tona agora. Por quê? Quando você tem um lado que apregoa o contrário daquilo que a Bíblia apregoa, você é obrigado a tirar de novo lá a base do seu posicionamento. E a base do posicionamento é a lei de Deus. Então, Deus pode usar isso tudo, tá? É claro que eu oro, gente. Eu não sou assim, vai vir perseguição, que venha perseguição para o povo de Deus ser aprimorado. Eu não oro isso, não. Eu nunca vou orar para vir perseguição sobre ninguém, tá? A minha oração é que haja paz. Que haja paz. Amém. Que o Eterno nos dê paz, que o Eterno nos dê... Igual foi nos dias da Judéia, lá nos dias dos apóstolos. O pau estava quebrando lá, mas você vê um texto lá no meio do nada, no meio da perseguição, e havia paz entre as igrejas da Judéia. É isso que eu oro. No meio de Pilatos, no meio de Félix, no meio de Agripa, tinha paz nas igrejas da Judéia. É isso que eu quero. Verdade. Né? Paulo lá, mas tinha paz. Então, eu creio e oro para que haja paz. Né? Para que haja paz, que Deus tome aí nas mãos esses nossos novos governantes, que Deus os freie, nessas políticas aí que eles prometeram implantar, e oro pela paz. Agora, eu vou continuar sendo um arauto da justiça, eu vou continuar sendo um arauto dos preceitos do Eterno, eu vou continuar defendendo a minha fé através da prática, né? E o trabalho da restauração continua, o trabalho do reino do Eterno continua, tá? Então, minha oração é essa, meu posicionamento é esse. Oro para que o Eterno guie e freie e nos dê paz aí, apesar de quem assumiu o governo aí. E é a nossa obrigação abençoar. Mas você vai abençoar esse presidiário. Mas você vai abençoar... Meu irmão, eu tenho que abençoar para que ele abençoe o povo de Deus. Então, eu não posso amaldiçoá-lo. Eu tenho que abençoar. E outra coisa que eu oro, tá, gente? Para que haja luz. Deus traga à tona todo o intuito oculto, todo o plano oculto, toda ação oculta que venha à tona. Isso eu oro. Todo dia. E eu oro. Tá? Então, eu fico nessa esperança aí. Amém. Rabino, obrigado mais uma vez. Quero te agradecer. Foi uma aula fantástica. Eu amei muito. Se a gente fosse fazer as perguntas tudo aqui, acho que ia ficar até amanhã, porque é um assunto muito gostoso de se aprender. E tem mais pergunta aqui. Aulas, né? Então vai ser muito bom para eles, e principalmente ouvir de você, que é nosso mestre, né? Eu aprendo muito com você, e aprendi e aprendo ainda. Creio que a Roberta também, né? Então fico muito feliz aí da sua participação, tá? E se possível, qualquer dia a gente chama novamente. Gostaria do Marcelo também participar, né? Eu sei que o tempo de vocês é curto, mas nós temos a pessoa de vocês aqui como base, né? Como um alicerce no sentido de discipulado mesmo, né? Então, o equilíbrio que você traz, a paz que você traz, a gente consegue observar o espírito da
tua vida pelo equilíbrio que você tem. Então, por isso que a gente dá uma credibilidade ao seu ministério, ao seu trabalho. Eu mesmo já fui muito abençoado pela tua vida, pelo seu ministério. Eu louvo o Eterno, eu creio que você abençoou muitas pessoas aqui, tá? E me perdoe aí as falhas aí na questão de cair da internet, mas eu agradeço bastante. Eu louvo o Eterno pela tua vida e agradeço a sua participação, tá? Pessoal, quem quiser aprender hebraico, tá? O meu professor de hebraico é o Matheus, tá? Então, quem quiser aprender hebraico também aí, né? O contexto cultural também, pode aprender com ele também, que vai pegar bastante coisa. E quem sabe no próximo ano a gente consegue trazer o Matheus aqui em São Bernardo novamente e vocês possam conhecer pessoalmente quem mora aqui em São Paulo. Matheus, eu te agradeço mais uma vez, tá, meu irmão? Tá bom, muito obrigado. Pastor Keston, muito obrigado a você que assistiu aí até agora, esteve conosco, a você que perguntou, participou. Muito obrigado. Keston, para mim é sempre um prazer, uma honra muito grande, viu? Tá com você e na graça do Eterno iremos sim mais uma vez estar aí em São Bernardo e já estive algumas vezes, né? Com você. E quem sabe aí o Eterno nos abençoe e a gente faz mais um encontro da restauração aí em São Bernardo, né? Pensa aí, Keston, pra gente. A gente quase fez, né, no teatro lá, uma exatamente, festa que o teatro mas tá acabou reformando. que o teatro estava lá com alguns problemas, mas, ó, estou disponível, viu? É o que eu amo fazer, é o que Deus me incumbiu de fazer, e onde há sede, onde há interesse, onde há desejo de relacionar com Israel, de aprender a palavra no contexto original, eu quero estar presente também, viu? Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério, que Deus continue te dando força, sabedoria, unção, e também abençoando todas aquelas pessoas que estudam junto com você, que também recebem essa visão da restauração através do seu ministério, cada pastor, cada líder, cada casal, cada indivíduo, que seja também um arauto, um farol da restauração nesses dias que estamos vivendo. Um grande abraço a todos, que o Eterno abençoe a todos vocês, e faço o convite aqui, tem uma palavra, eu tô falando uma série de estudos, né, que começou sábado retrasado. Então, sábado retrasado teve Yeshua e a palavra. Sábado passado teve Noé e o Messias. E esse sábado agora vai ter Abraão e o Messias. Então, muito bom. Convido todos a assistirem aí, sábado, 10 da manhã, ao vivo, no canal do Ensinante Sião do YouTube. Rabino, eu queria, antes de você sair, eu comprei uma literatura com vocês aqui, quero até apresentar para eles aqui, o livro do Rabino Jonathan Burns, muito bom, viu? A opinião de um rabino sobre os últimos dias, né? É um livro muito bom, viu? Muito bom. O pessoal também está aprendendo um pouquinho mais aí, tá? Olha, ele está aqui, ó. Pessoal. Está aqui na minha livraria, olha. Está aqui. É um livro muito que bom, eu traduzi. Nossa irmã traduziu e eu fiz questão de estudar também bastante e atesto o que ele está falando aqui, porque basicamente é o seguinte, um rabino fala sobre os últimos dias. Não tem como estudar escatologia sem considerar Israel, sem considerar a restauração de Israel. Então é isso que ele vai tratar aqui, restaurando a escatologia no cristianismo, um trabalho excelente, tá? Que eu recomendo a todos, e é só você entrar lá na editoracião.com.br, tá, gente? editoracião.com.br, e tem muita coisa lá. Inclusive, o Keston, tem lá o calendário, né? Não sei se o pessoal já tem o calendário judaico, ó, com todas as porções da Torá. Olha aí, todas as porções, o calendário gregoriano e o judaico. Todas as festas para você acompanhar com a gente, tá bom? Então, tem lá o calendário também, é bom você acompanhar até o final do ano que vem. Ele cobre até o final do ano que vem, 2023, as festas, as porções, enfim. editoracião.com.br, quem quiser saber mais. Caiu aí? Será que foi? Não, foi aqui. Foi aqui. Vou passar para o celular. Tá, passa para o celular que é melhor. A gente tá. Eu estou te ouvindo. Voltou. Isso. Tá, ok. Tá me ouvindo? Tá, estou me ouvindo.
Ah, tá. É que aqui a chuva tá forte aqui, e eu moro praticamente aqui na Serra de Santos, aqui, internet quando cai aqui é complicado. Mas muito bom, Rabino. Eu agradeço, viu, Rabino, mais uma vez, viu? Muito obrigado, então, aqui, a Roberta, muito obrigado, ao pastor Keston, a todos os alunos. E estou à disposição, viu? Estou à disposição e contem comigo para o que vocês precisarem. Ok. Eu vou pegar e te encher o saco mais vezes, viu, Rabino? Não, de forma alguma. Vai ser um prazer e uma honra aprender junto com vocês. Tá bom, tá ok. Obrigado, viu? Bom descanso. Grande abraço. Shalom, shalom. Obrigada. Shalom, pastor. Shalom. O pessoal tá aí, pessoal? O Roberto, assiste. Shalom a todos. Shalom. Então, beleza. Shalom. 7 pessoas. Shalom. Shalom, pastor Kesson. Shalom. Tinha muita pergunta aí? Tinha do pastor Jarbas aí, que era bem interessante, mas não deu para falar. Responde se quiser. A minha internet hoje não estava ajudando, viu? A minha internet não estava ajudando hoje. É por causa da chuva. É a chuva. Uma benção, pastor Keston. Foi tranquilo, foi tranquilo. Foi benção. Você gostou? Foi muito bom, né? Muito bom. Eu passei 10 questionários, muito tempo em passar tudo. É dos 10 questionários que eu passei,